Para Grant, o martelo soou como um julgamento. Para Grant, soou como o tiro de partida para o resto da sua vida. Ele ajeitou a gravata de seda enquanto observava a mulher que prometera amar para sempre, assinar a renúncia à sua dignidade numa linha pontilhada. Ele pensou que tinha cometido o crime perfeito. Ficou com a cobertura, as contas offshore e a sua reputação, deixando-a apenas com o seu nome de solteira. Ele sorriu para o juiz e para a sua esposa chorosa, depois saiu como vencedor. Mas Grant tinha esquecido uma coisa. Num jogo de xadrez, não se comemora a conquista de um peão quando o adversário é dono do tabuleiro. Ele estava prestes a aprender que algumas vitórias são apenas funerais caros. As luzes fluorescentes do Tribunal Civil de Manhattan zumbiam com um zumbido baixo e irritante que normalmente deixava Grant Harrington louco. Hoje, porém, soavam como um coro de anjos. Sentado à mesa de defesa de Mogno, ele recostou-se numa cadeira que custava mais do que a maioria dos carros das pessoas e observou o processo com a calma predatória de um tubarão a circular uma foca ferida. Do outro lado do corredor estava Victoria. Ela parecia menor hoje, diminuída. Vestia um vestido cinzento simples que parecia ter sido comprado numa loja de departamentos, muito diferente dos vestidos de alta costura que ele costumava comprar para ela quando ela era útil para a sua imagem pública. A sua cabeça estava baixa e o cabelo loiro caía como uma cortina em torno do rosto, escondendo a sua expressão. O advogado de Grant, Benedict, um homem de rosto afilado que cobrava os $600 por hora para destruir vidas, cutucou-o debaixo da mesa. "Pare de sorrir", sussurrou ele, embora seus próprios olhos brilhassem de triunfo. "Fique sério. Vamos levar tudo. O mínimo que você pode fazer é fingir que está triste com isso." Grant fez uma careta para mostrar arrependimento, mas por dentro estava comemorando. O divórcio tinha sido complicado, arrastando-se por 11 meses. Victoria inicialmente lutou pela casa em Hamptons e por uma parte da empresa de consultoria dele, a Harrington Global. Mas Grant foi esperto. Ele transferiu os seus bens para empresas de fachada nas Ilhas Caimão há 3 anos. Ele escondeu a sua riqueza tão bem que nem mesmo o IRS conseguiu encontrá-la. Muito menos uma dona de casa que passava os dias a cuidar do jardim e a fazer voluntariado em abrigos de animais. "Sr. Harrington", disse o juiz Reynolds, olhando por cima dos óculos, "concorda com os termos do acordo revisto. Um pagamento único de $25.000 à senhora Victoria Pendleton e a dissolução do casamento com prejuízo." "Concordo, meritíssimo", respondeu Grant, com uma voz suave e cheia de falso remorso. "Parte-me o coração que tenha chegado a este ponto, mas quero que a Vitória possa seguir em frente." Victoria não levantou os olhos. O seu advogado, um defensor público frenético e desalinhado chamado Sr. Ali, deu-lhe uma palmada na mão. Ela pegou na caneta. A sua mão tremia, ou pelo menos era o que Grant achava. Ela assinou os papéis. Rabiscar. Rabiscar. Pronto. Estava acabado. Grant sentiu um peso sair do seu peito que ele nem sabia que estava lá. Ele estava livre. Ou ele ficou com o apartamento com vista para o Central Park. Manteve o Porsche, manteve a Harrington Global. E o melhor de tudo, estava finalmente livre para ser visto em público com Jessica, a sua assistente há 2 anos, que também tinha aquecido a sua cama. Quando o tribunal encerrou, Grant levantou-se e abotoou o casaco do seu fato italiano. Sentia-se generoso. Dirigiu-se à mesa da demandante. "Victoria", disse ele. Ela levantou-se lentamente, pegando na sua bolsa. Finalmente olhou para ele. Os seus olhos estavam secos. Não havia vermelhidão nem inchaço. Isso surpreendeu, ele esperava uma bagunça. Em vez disso, os olhos azuis dela estavam claros e quase vidrados enquanto o fitavam, transmitindo uma emoção que ele não conseguia identificar. Era choque? Resignação? "Grant", disse ela suavemente. "Olha, eu sei que 25.000 libras não é muito", disse ele, baixando a voz para que só ela pudesse ouvir. "Mas se alguma vez precisares de uma referência para um emprego, talvez como recepcionista, avisa-me. Não vou usar o passado contra ti." Era o insulto definitivo envolto em falsa gentileza. Ele queria vê-la desmoronar-se. Queria que ela gritasse tão alto que os seguranças tivessem de arrastá-la para fora, provando a todos que ela era louca. Mas ela não gritou. Em vez disso, um pequeno e estranho sorriso apareceu nos seus lábios.
Isso é muito generoso da tua parte, Grant, sussurrou ela. Mas acho que vou ficar bem. O meu pai vem buscar-me. Grant zombou. Será que ele ainda está vivo, Arthur? Não vejo o velho há 5 anos. O que é que ele anda a conduzir hoje em dia? Aquela carrinha enferrujada, com certeza. Victoria não respondeu. Ela apenas se virou e foi embora, os seus saltos batendo ritmicamente no chão de linóleo. Grant observou a partir, sentindo uma onda de pena. Ela estava a voltar para o parque de caravanas ou para a fazenda em ruínas em Ohio, de onde tinha vindo. Ela não era mais problema dele. Ele virou-se para Benedict. As bebidas são por minha conta. Pegue o uísque mais caro que tiver. Você é o chefe. Benedict sorriu. Roubaste-a legalmente, Grant. Foi uma aula magistral. Saíram do tribunal e entraram no sol ofuscante da tarde de Nova York, rindo como reis do mundo. Grant olhou para o seu Rolex. Eram 14 doses. Às 17 estaria bêbado. Às 20 horas estaria com a Jessica. A vida estava perfeita. Eles comemoraram no Summit, um bar exclusivo na cobertura de um prédio no centro da cidade, onde um único cocktail custava mais do que o cheque do acordo de Victoria. Grant sentou-se em uma cabine de couro luxuosa, com o horizonte da cidade se estendendo abaixo dele como um reino conquistado. Jessica estava sentada ao seu lado, com a mão pousada possessivamente em sua coxa. Ela era mais jovem que Victoria, mais barulhenta e mais ávida por dinheiro. Exatamente o tipo de Grant. Então, está mesmo tudo acabado? Perguntou Jessica, bebendo um martini. Ela foi-se embora. Apagada? Grant riu e bateu com o copo no dela. Ela assinou os papéis. É definitivo. Eu fico com a empresa, as contas e a casa. Ela leva a bus fare de volta para Ohio. És tão mal, Jessica riu. Mas e o pai dela? Disseste que ele era estranho. Grant acenou com a mão em sinal de desprezo. Arthur Pendleton. Ele é um fantasma. Quando o casamos, ele apareceu com um fato que parecia ter sido feito em 1970. Não disse uma palavra. A Victoria disse que ele era consultor de uma empresa de logística, o que é um eufemismo para motorista de caminhão. Ele não é ninguém. Eu verifiquei o seu passado há anos. Não encontrei nada. Ele não tem bens nem histórico de crédito. É praticamente invisível. A Victoria vai voltar à estaca zero. Ele tomou um longo gole do uísque de 30 anos. Queimava agradavelmente. Preciso de fazer uma chamada rápida para o escritório, disse Grant, levantando-se. Certifique-se de que a transferência para a nova aquisição foi concluída. Quero comprar-lhe aquela pulseira que vimos na Tiffany's para comemorar. Jessica gritou de alegria. Grant caminhou até o terraço mais silencioso e pegou no telemóvel. Ligou para o seu diretor financeiro, Lewis. Lewis, preciso de uma atualização sobre a fusão, gritou Grant. Houve silêncio do outro lado da linha. Depois uma voz hesitante. Grant, onde está? Estou a comemorar. Onde você acha que estou? Fechamos o negócio com a Omnicorp. Grant, você precisa vir ao escritório, disse Lewis com a voz trêmula. Não vou trabalhar hoje. Acabei de finalizar meu divórcio. Cuide disso. Não consigo lidar com isso, gritou Lewis, quebrando sua fachada profissional. A segurança está aqui. Estão a escoltar-nos para fora. Grant franziu a testa. O álcool a zumbir na sua cabeça de repente esfriou. Do que estás a falar? Quem está a escoltar-vos para fora? Eu sou o dono do prédio? Não, disse Lewis. Não és. Acabamos de receber um aviso. O contrato de arrendamento foi rescindido com efeito imediato. E as contas? Grant. E as contas? Grant agarrou-se ao corrimão da varanda, os nós dos dedos ficando brancos. Estão congeladas. Todas elas. Até as das Ilhas Caimão. Não sei como, mas alguém as sinalizou para uma investigação internacional por fraude. Isso é impossível. Grant sibilou. Essas contas são fantasmas. Ninguém sabe que elas existem. Alguém sabe, sussurrou Lewis. Lewis sussurrou. Grant, a polícia está aqui à sua procura. Eles têm um mandado por peculato corporativo. Grant desligou o telefone. O barulho da cidade lá embaixo parecia rugir para ele. Desvio de fundos. Ele era cuidadoso. Era meticuloso. Ele cobriu os seus rastos com várias empresas de fachada. Ele voltou-se para a mesa. Jessica estava a olhar para o telemóvel, franzindo a testa. Grant, disse ela olhando para cima,
O meu cartão de crédito foi recusado pela segunda vez para pagar as bebidas. E por que é que a sua foto está no noticiário? Grant olhou para a grande tela de TV acima do bar. A manchete aparecia em letras vermelhas em negrito. CEO da Harrington Global, procurado por esquema de fraude em grande escala. Temos que ir, disse Grant, agarrando o braço de Jessica. Solta-me, ela disse, afastando-se. Ela olhou para a tela, depois para ele. A ganância por dinheiro em seus olhos havia sido substituída por um desejo de autopreservação. Estás sendo procurado. Disseste que eras intocável. É um erro, uma falha. Não vou para a prisão por tua causa, disse ela, agarrando a sua bolsa e correndo em direção ao elevador. Grant ficou sozinho no meio do bar da cobertura, com a gravata a esvoaçar ao vento. Os empregados cochichavam. O gerente estava ao telefone e olhava diretamente para ele. Um pânico frio e agudo perfurou o seu peito. Ele precisava de chegar ao seu cofre. Havia dinheiro de emergência e um segundo passaporte na cobertura. Ele correu para as escadas, evitando o elevador e as suas câmaras. Ele precisava de chegar a casa. Precisava de se reorganizar. Precisava de descobrir quem tinha divulgado as contas nas Ilhas Caimão. Apenas 2 pessoas sabiam disso. Ele e Benedict. Benedict. Grant pegou no telemóvel e ligou para o seu advogado enquanto corria pela escada de incêndio. A chamada foi direcionada para o correio de voz. Grant não apanhou um táxi. Não podia arriscar deixar rastros ou ser reconhecido. Apanhou o metro, suando no seu fato de 4.000 libras e rodeado pelas mesmas pessoas que normalmente desprezava. Manteve a cabeça baixa, consumido pela paranoia. Cada sirene fazia-o sobressaltar. Chegou ao seu edifício no Upper East Side, uma fortaleza de vidro e aço. Aproximou-se do porteiro, um homem chamado Henry. Ele lhe dava gorjetas generosas há anos para manter os seus segredos. Henry abriu a porta lateral. Grant, murmurou ele, mantendo a cabeça baixa. Henry ficou em frente às portas de vidro com os braços cruzados. Ele não se moveu. Henry, você me ouviu? Não posso deixá-lo entrar, Sr. Harrington, disse Henry, com o rosto impassível. Como assim? Não pode me deixar entrar? Eu sou o dono da cobertura. Não há uma hora atrás, respondeu Henry. A administração do prédio recebeu uma notificação de execução hipotecária e as fechaduras foram trocadas. Além disso, a polícia está lá em cima a cumprir um mandado de busca. Execução hipotecária? Eu paguei por aquele apartamento em dinheiro, gritou Grant, atraindo olhares dos transeuntes. Quem está a fazer isto? Acho que o novo proprietário deixou um envelope para si, disse Henry. Ele abriu a secretária e tirou um envelope grosso de cor creme. Estava selado com cera vermelha. Grant agarrou-o, abriu-o com as mãos trêmulas. Dentro havia um único pedaço de cartolina pesada. Não era uma notificação legal, nem era um mandado policial. Era um bilhete, escrito em caligrafia elegante e antiquada. Todo rei precisa de um castelo, Grant. Mas você esqueceu que o terreno onde o castelo está construído deve ser alugado. E o aluguel está vencido. Não havia assinatura, mas na parte inferior do papel havia um símbolo gravado em relevo. Era um pequeno brasão estilizado de um falcão segurando uma chave. Grant ficou olhando para ele. Ele já tinha visto aquele brasão antes e, de repente, foi transportado de volta ao dia do seu casamento, 5 anos atrás. Ele viu o pai de Victoria, Arthur, parado no fundo da igreja. Arthur lhes dera um presente, uma pequena caixa antiga que Grant jogara no depósito sem abrir. Aquela caixa tinha o mesmo brasão. Arthur, sussurrou Grant. Não, isso é impossível. Ele não é ninguém. Mas as suas contas foram congeladas. O seu escritório foi invadido. A sua casa foi apreendida. E tudo isso aconteceu 2 horas depois de Victoria assinar os papéis do divórcio. Não era coincidência. Era um ataque. O telemóvel de Grant vibrou. Era um número desconhecido. Ele atendeu. Quem é? Olá, Grant. A voz era grave, rouca e assustadoramente calma. Parecia o barulho de placas tectônicas a se moverem. Quem é você? Perguntou Grant com a voz trêmula. Você me desprezou como um motorista de caminhão, disse a voz. Você zombou do meu terno. Trataste a minha filha como um acessório. Arthur Grant engasgou-se. Arthur, ouve-me. Isto é um mal-entendido. Sempre tratei a Vitória com respeito. Apenas nos afastamos. Tenho as transcrições das tuas mensagens para a tua amante, disse Arthur calmamente. Tenho os registros das tuas empresas de fachada.
Tenho gravações tuas a gabar-te ao teu advogado sobre esconder ativos. Tenho te observado há 5 anos, à espera que cometesses um erro. Não podes fazer isto. Quem és tu? Em breve descobrirás. Verifica o teu bolso. O quê? Verifica o bolso do teu casaco. Grant enfiou a mão no bolso do casaco. Os seus dedos tocaram em algo frio e metálico. Ele tirou-o. Era uma chave de carro simples e enferrujada. O que é isto? É para o Honda Civic 2004 estacionado na esquina. Arthur disse que agora está em seu nome. É o único bem que lhe resta que não foi congelado. Sugiro que entre e dirija. A polícia está a 2 minutos de distância. Arthur, por favor, posso resolver isto. Podemos fazer um acordo. O acordo foi assinado hoje no tribunal. Grant, você queria um rompimento limpo. Conseguiu. Agora é um homem sem nada. Fuja. A linha ficou muda. Grant olhou para cima. Ao fundo da rua, as luzes piscantes dos carros da polícia estavam a virar a esquina, silenciosas, mas aproximando-se rapidamente. Ele olhou para o Honda Civic enferrujado estacionado junto à boca de incêndio. Era um pedaço de sucata. Era humilhante, mas era a sua única saída. Grant Harrington, mestre do universo, entrou no carro amassado. O motor engasgou ao arrancar do passeio, lágrimas de raiva e terror escorrendo pelo seu rosto. Ele não estava a fugir para a liberdade. Estava a fugir para um labirinto e acabara de perceber que a ratoeira tinha sido projetada por um gigante. O Honda Civic cheirava a cigarro velho e ambientador de pinho, um aroma que Grant associava aos motoristas da Uber, com quem raramente ousava falar. Agora era a sua cabine. Ele conduzia há 3 horas, rumo ao norte, em direção à fronteira com Connecticut, alimentado pela adrenalina e por um terror puro que parecia água gelada nas suas veias. O seu telemóvel tinha descarregado há 1 hora. Ele o jogou pela janela perto de Yonkers, sabendo que, se Arthur Pendleton podia congelar uma conta no Cayman, em 10 minutos certamente poderia triangular um sinal de GPS. Grant agora era um fantasma. Mas fantasmas precisam de gasolina. A luz laranja de combustível no painel piscava, zombando dele. Ele parou numa estação de serviço em ruínas à beira da autoestrada. Era o tipo de lugar com letreiros de neon piscando e grades nas janelas. Grant apalpou os bolsos. Tinha a carteira, mas os cartões eram inúteis. Abriu a carteira, tinha 230 libras em dinheiro. Era tudo. $300 para sobreviver pelo resto da vida. Ele colocou $20 de gasolina no tanque, com as mãos a tremer tanto que derramou combustível nos seus sapatos de couro italiano. Os meus sapatos custam mais do que todo este posto de gasolina, pensou amargamente. Agora eles cheiram a octanagem 87. Ele entrou para pagar. O funcionário, um homem atarracado com gordura sob as unhas, olhou para o fato de Grant. Noite difícil em Wall Street, resmungou o funcionário. Pegue o dinheiro, disse Grant, deslizando uma nota de $100 pelo balcão. Não tenho troco para 100, as caixas estão vazias. Fique com ele, murmurou Grant, virando-se para sair. Ele precisava sair da luz. Espere, gritou o funcionário. Você se parece com aquele cara da TV? Grant parou. Ele se virou lentamente. A pequena TV no canto da loja estava a exibir um noticiário em loop. Seu rosto confiante e sorridente, de uma foto de gala tirada no ano passado, estava colado ao lado das palavras Caçada humana em andamento. Não sou eu, disse Grant com a voz tensa. É só uma semelhança. Não sei, disse o funcionário, estendendo a mão por baixo do balcão. Disseram que há uma recompensa de $50 mil por informações. Grant não esperou. Ele saiu a correr. Ele saiu a correr pela porta, com o sino a tocar freneticamente atrás dele. Ele se jogou no Honda e enfiou a chave enferrujada na ignição. O carro engasgou. Vamos lá, seu pedaço de sucata! Gritou ele, batendo com a mão no volante. O motor pegou. Ele saiu do estacionamento no momento em que o funcionário saiu correndo, com um telefone no ouvido. Grant dirigiu até suas mãos ficarem dormentes. Ele precisava de ajuda. Precisava de um aliado. Não podia pedir ajuda aos seus amigos de sempre. Os banqueiros e corretores iriam vendê-lo por uma redução de impostos. Ele precisava de alguém fora do radar. Pensou em Preston. Preston era um antigo colega de quarto da faculdade que tinha fracassado nas finanças e acabado por gerir um negócio duvidoso de importação e exportação em Nova Jersey. Preston estava em dívida com Grant.
2 anos antes, Grant tinha-o avisado sobre uma auditoria federal, salvando-o da prisão. Grant levou 2 horas para encontrar o distrito de armazéns em Newark. Ele estacionou o Honda em um beco entre 2 contentores e cobriu-o com uma lona que encontrou perto de uma lixeira. Ele caminhou até a porta de aço do armazém de Preston e bateu nela. Um olho mágico se abriu e uns olhos se estreitaram. Grant, deixe-me entrar. Preston, abra a maldita porta. A pesada porta de metal rangeu ao se abrir. Preston ficou ali parado, parecendo nervoso. Era um homem magro e enérgico que parecia estar sempre a vibrar com cafeína. Estás louco por ter vindo aqui? Sussurrou Preston, puxando Grant para dentro e trancando os ferrolhos. Todos os policiais da região estão à tua procura. Dizem que roubaste 50 milhões de libras do fundo de pensões. Eu não roubei, gritou Grant, a sua voz ecoando no armazém cavernoso. Eu transferi-o, foi uma estratégia. E eu não roubei 50 milhões de libras. Eu peguei 5 milhões. Não sei onde está o resto. Você também não sabe. Preston riu nervosamente. Grant, você é honesto. Você é o cara mais inteligente que conheço. Como é que perdeste 45 milhões de dólares? Acho que fui enganado, disse Grant, andando de um lado para o outro. Pelo meu sogro. Preston parou de se mexer. Arthur, o velho que conduz a carrinha. Ele não é motorista de caminhão, Preston. Ele é outra coisa. Ele congelou as minhas contas offshore. Sabes que tipo de autorização é necessária para fazer isso? Precisas de contactos ao nível da NSA ou de uma autoridade bancária que nem sequer existe no papel. Olha, disse Preston, afastando-se. Não posso ajudar-te com isto. É demasiado perigoso. Só preciso de sair daqui. Oh, por favor, implorou Grant, agarrando os ombros de Preston. Dá-me 10 mil dólares. Devolvo-te o dobro assim que tiver acesso à minha carteira criptográfica de emergência. Tudo o que preciso é de um portátil e um lugar para me esconder por 24 horas. Preston olhou nos olhos desesperados de Grant, depois para a porta. Ele suspirou. Ok, vá para o escritório dos fundos. Há uma cama e um computador. Vou pegar o dinheiro do cofre. Grant exalou, com os ombros caídos. Obrigado. És o único amigo verdadeiro que tenho, Preston. Ele caminhou até o escritório dos fundos, que era um recinto com paredes de vidro, com vista para o piso do armazém. Sentou-se a secretária. O seu corpo doía de exaustão. Ligou o computador. Precisava de verificar a carteira de criptomoedas. Era a sua última tábua de salvação. Tinha memorizado a sequência de uma chave de armazenamento frio e digitou-a. Acesso negado. Digitou novamente. Acesso negado. Carteira vazia. Grant olhou para o ecrã. Ontem, a carteira tinha 3 milhões de dólares em Bitcoin. Agora, o saldo era 0,00. Uma notificação apareceu no ecrã. Era um ficheiro de texto simples chamado Leia-me. Grant clicou nele. As propinas são caras, Grant. Considere isto como as suas propinas do primeiro semestre. Grant bateu com o teclado na secretária, partindo as teclas. Levantou-se, hiperventilando. Como é que o Arthur tinha a sua chave privada? Ele nunca lá tinha anotado. A menos que tivesse olhado para o chão do armazém, ele nunca tinha contado a ninguém. O Preston estava ao telefone, a falar animadamente e a apontar para o escritório. Ele não estava a abrir um cofre, estava a fazer uma chamada. O estômago de Grant deu um nó. O Preston não estava a obter dinheiro, estava a traí-lo. Grant olhou à sua volta no escritório. Viu uma porta de saída nas traseiras que dava para a escada de incêndio. Não hesitou. Pegou num agrafador pesado da secretária, a sua única arma, e partiu a janela da porta das traseiras. Preston olhou para cima, assustado. Ei, Grant! Grant trepou pelos vidros partidos, cortando a mão no processo. Ele bateu na grade metálica da escada de incêndio e correu. Ele ouviu sirenes à distância. Elas estavam sempre lá agora, fornecendo uma trilha sonora para sua queda. Enquanto corria para a escuridão de Newark, ele percebeu que Arthur não tinha apenas roubado o seu dinheiro. Ele tinha roubado o seu mundo inteiro. Todos os amigos se tornaram Judas e todos os refúgios seguros, armadilhas. Grant passou a noite debaixo de uma ponte do parque, tremendo em seu terno arruinado. Ele tinha chegado ao fundo do poço, mas com o amanhecer veio uma clareza fria e dura. O pânico era inútil. Se ele quisesse sobreviver, tinha que parar de jogar na defesa.
Ele tinha que atacar. Ele precisava saber contra quem estava lutando. Usando o último dinheiro que tinha, comprou um smartphone pré-pago barato e um chapéu para cobrir o rosto numa loja de conveniência. Encontrou uma biblioteca pública numa cidade vizinha e misturou-se com os sem-abrigo que procuravam calor. Sentou-se num terminal de computador e começou a sua pesquisa. Não estava à procura de Arthur Pendleton. Sabia que isso seria um beco sem saída. Em vez disso, procurou o brasão. Um falcão segurando uma chave. Passou horas a percorrer sites de heráldica e logótipos corporativos. Nada. Não era um brasão de família, era um selo corporativo. Finalmente, na quarta página de um fórum financeiro na Deep Web, encontrou uma imagem granulada do brasão. Estava num papel timbrado de 1950. A legenda dizia: The Vanguard Group, divisão de logística interna. Grant franziu a testa. A Vanguard era uma grande empresa de investimentos, mas este logótipo era diferente. Ele cruzou as referências da imagem. Isso levou-o a uma empresa de fachada extinta chamada Hawk Key Industries. Ele rastreou a propriedade da Hawk Key. Ela tinha sido adquirida em 1985 por uma holding chamada Pendragon Holdings. A Pendragon Holdings era uma empresa de capital privado com sede em Zurique. Era uma empresa de caixa preta. Não havia investidores públicos nem relatórios trimestrais. Ela detinha participações controladoras em rotas marítimas, minas de terras raras e na Harrington Global. Grant parou de respirar. Ele acessou a estrutura corporativa da sua própria empresa. Ele sempre pensou que o acionista majoritário era um consórcio de investidores anônimos, representado por um escritório de advocacia em Delaware. Ele invadiu o registro de Delaware, um truque que aprendeu durante seus dias de aquisições hostis. Levou 1 hora para contornar as medidas básicas de segurança. Encontrou a assinatura do consórcio. A assinatura era um pergaminho, mas o nome impresso estava claro. Pendleton Grant recostou-se na cadeira de plástico barata, que rangeu. Arthur não o tinha apenas sabotado. Arthur era seu dono. Durante 10 anos, Grant tinha se gabado, pensando que era o CEO, o chefe, o gênio. Na realidade, era apenas um gestor intermédio no império de Arthur. Arthur tinha lhe dado a empresa. Tinha lhe permitido ter sucesso. Quando Grant traiu Victoria, Arthur simplesmente o despediu. Michael, sussurrou Grant. Ele não é um motorista de caminhão. Ele controla a cadeia de abastecimento. Grant lembrou-se do trabalho de logística que Victoria tinha mencionado. Arthur não conduzia os caminhões. Ele era dono das estradas. Grant investigou mais a fundo a Pendragon Holdings. A empresa era famosa por uma coisa: eficiência implacável. Eles não processavam as pessoas. Eles destruíam-nas. Circulavam rumores nos fóruns sobre o CEO de uma empresa de transporte rival que tinha contrariado a Pendragon. Ele não foi morto. Em vez disso, foi sistematicamente arruinado até ser encontrado a mendigar numa estação do metro de Londres. Esse era o plano de Arthur. Ele não queria que Grant morresse. A morte teria sido demasiado fácil. Ele queria que Grant fosse nada. Grant sentiu uma onda de raiva que eclipsou o seu medo. Ele tinha sido manipulado. Ele tinha sido um fantoche dançando em cordas que não podia controlar. Mas todo o sistema tinha uma falha. Grant conhecia os meandros do sistema da Harrington Global porque ele o tinha criado. Havia um servidor físico de backup, que Grant mantinha em uma instalação segura fora do local, em Catskills. Ele continha os livros contábeis não editados que documentavam as práticas ilegais de despejo de resíduos da empresa no Sudeste Asiático. Se esses ficheiros fossem divulgados, a Harrington Global enfrentaria multas de milhares de milhões de dólares. A Pendragon Holdings também seria exposta. O precioso anonimato de Arthur seria destruído. Era um colete suicida, e Grant estava pronto para detoná-lo. Levantou-se e puxou o chapéu para baixo, cobrindo o rosto. Sabia para onde tinha de ir. Saiu da biblioteca com o sol a ofuscá-lo. Verificou o telemóvel pré-pago. Fingindo ser um vendedor, ligou para a recepção das instalações seguras para verificar se os protocolos de segurança ainda estavam ativos. Titan Storage, disse uma voz. Aqui é o Dave. Olá, Dave. Aqui é o Mike, da HVI. Só estou a verificar se a tempestade danificou os leitores biométricos da unidade 404. Não, está tudo bem. Os leitores estão online. Mas o proprietário dessa unidade está sinalizado.
A polícia esteve aqui ontem. Uau! Que loucura! Ok, obrigado. Grant desligou. A polícia tinha estado lá, mas não conseguiu entrar sem a sua leitura biométrica, leitura da retina e leitura da impressão digital. Os dados ainda estavam seguros lá dentro. Grant roubou uma bicicleta do lado de fora da biblioteca. Era patético, mas ele não podia arriscar usar o carro novamente. A matrícula certamente já teria sido sinalizada. Ele pedalou até a estação ferroviária e entrou num comboio de mercadorias que se dirigia para norte. Ele estava a caminho de Catskills. Ele iria incendiar o reino de Arthur Pendleton, mesmo que tivesse de ficar no meio do fogo para o fazer. As montanhas Catskill estavam envoltas em neblina, enquanto Grant subia a estrada de cascalho em direção ao Titan Storage. Ele parecia um homem selvagem. O seu fato estava rasgado, a sua barba estava irregular e escura, e os seus olhos estavam selvagens. Não comia há 24 horas. A Titan Storage não era um armazém comum. Era um bunker militar desativado que tinha sido convertido em cofres de alta segurança para os ultra-ricos. Foi construído na encosta de um penhasco de granito. Grant observou a entrada da linha das árvores. Havia uma cabine de guarda, mas apenas um guarda. A polícia tinha ido embora. Provavelmente, eles presumiram que ele já estivesse no México. Ele esperou até o anoitecer. Às 2 horas da manhã, o guarda adormeceu. Grant entrou em ação. Ele não tentou passar sorrateiramente. Ele precisava que o guarda abrisse o portão para ele. Ele encontrou a caixa de energia dos holofotes externos e a quebrou com uma pedra. As luzes se apagaram. O guarda acordou, confuso, e pegou sua lanterna. Saiu da cabine. Olá! Quem está aí? Grant saiu das sombras, segurando um galho pesado. Abra o portão! O guarda apontou a lanterna para Grant. Ele engasgou. Você é o cara! Abra o portão ou eu quebro as suas pernas, disse Grant. Ele não reconheceu a sua própria voz. Era gutural e primitiva. O guarda, provavelmente apenas um jovem a trabalhar num emprego de verão, não discutiu. Ele abriu o portão. Grant passou por ele. Não chame ninguém por 10 minutos. É tudo o que preciso. Ele correu para a porta principal do bunker. Ele pressionou o olho no scanner. Digitalizar. Verificar. Ele colocou o polegar no painel. Digitalizar. Verificar. As enormes fechaduras de aço rangeram. A porta abriu-se com um silvo. Grant entrou no corredor climatizado. A unidade 404 ficava no final do corredor. Era isso. A vantagem. Ele chegou à porta da unidade. Digitou o código 987, o ano de nascimento de Victoria. A ironia não lhe escapou. A porta abriu-se com um clique. Grant correu para dentro, pronto para pegar a torre do servidor, mas a sala estava vazia. Não vazia. No centro da pequena sala de betão havia uma única cadeira de madeira. Sentado nessa cadeira, parecendo perfeitamente à vontade, estava Arthur Pendleton. Ele não estava a usar a sua habitual camisa de flanela desbotada e jeans. Em vez disso, usava um fato cinza-carvão de 3 peças feito à medida que lhe assentava na perfeição. O seu cabelo prateado estava penteado para trás. Ele segurava uma bengala com um cabo prateado em forma de cabeça de falcão. Atrás dele, encostada à parede com os braços cruzados, estava Victoria. Ela usava um fato de calças branco impecável. Parecia mais alta e mais forte. Não se parecia em nada com a mulher chorosa do tribunal. Parecia uma diretora executiva. Olá, Grant, disse Arthur, a sua voz ecoando nas paredes de betão. Estávamos a pensar quando é que você iria aparecer. A Victoria apostou que seria ontem, mas eu disse-lhe que você iria escolher o caminho mais longo. Grant parou na porta com o peito a arfar. Onde está? Onde está o servidor? O servidor? Arthur riu. Nós incineramo-lo há 3 horas. Você realmente achou que eu deixaria pontas soltas? Você? Grant cambaleou para a frente. Não podes destruir esses dados. É a tua empresa também. Se desaparecerem, não vais conseguir provar que o despejo não aconteceu. Não preciso provar nada, disse Arthur calmamente. Eu controlo os reguladores, Grant. Não temo a lei. Eu sou a constante geopolítica. Mas tu temes tudo agora. Grant olhou para Victoria. Vic, tu fazes parte disso. Ele nos arruinou. Victoria deu um passo à frente. Os seus saltos batiam com força no concreto. Ele não nos arruinou, Grant.
disse ela com voz gelada. Ele arruinou-te. Eu nunca estive em perigo. Tentei avisar-te. Durante 3 anos, tentei dizer-te para abrandares, para parares de tratar as pessoas como lixo e para parares de me trair. Eu, gaguejou Grant. Tu sabias? Eu sabia sobre a Jessica antes mesmo de tu dormires com ela, disse Victoria. O papá tem olhos em todo o lado, disse Victoria. Fiquei porque esperava que tu mudasses. Esperava que o homem com quem me casei ainda estivesse lá. Algures. Mas o divórcio foi o verdadeiro teste. Se tivesse sido justo e mostrado um pouco de bondade ou generosidade, teríamos deixado te levar metade. Ela deu mais um passo à frente, mas tentaste deixar-me sem nada. Riste disso? Então decidimos retribuir o favor. Grant caiu de joelhos. O cansaço, a fome e a sensação de derrota tomaram conta dele. O que queres? Grant chorou. Levaste o dinheiro, levaste a casa, levaste a minha vida. O que mais queres? Arthur levantou-se lentamente. Caminhou até Grant e olhou para ele, sem qualquer simpatia nos olhos. Quero que compreendas o custo da arrogância, disse Arthur. Pensavas que eras um homem que se fez sozinho, mas eras um hóspede na minha casa. Um hóspede terrível. Arthur enfiou a mão no bolso e tirou um pequeno objeto retangular. Um bilhete de autocarro. A polícia está a caminho da montanha. Eles sabem que estás aqui, disse ele, mas há uma saída dos fundos nesta instalação. Ela leva numa trilha que desce até a rodovia. Ele deixou cair o bilhete no chão, na frente de Grant. Bilhete só de ida para Omaha, disse Arthur. Há um emprego à tua espera lá. Lavador de pratos numa lanchonete. Salário mínimo, sem gorjetas. Esperas que eu lave pratos? Grant olhou para cima, horrorizado, mesmo no seu estado atual. É uma vida honesta, disse Victoria. É algo que nunca experimentaste. Pega o bilhete, Grant, ordenou Arthur. Ou podes ficar aqui e explicar ao FBI por que desviaste 50 milhões de dólares. As provas que colocamos no teu portátil são bastante convincentes. As sirenes soaram lá fora, mais perto desta vez. Grant olhou para o bilhete e depois para a porta traseira aberta que Arthur estava a apontar e em seguida para a sua ex-mulher. Ela olhou para ele não com amor ou ódio, mas com total indiferença. Grant Harrington agarrou o bilhete do chão. Não se despediu. Não olhou para trás. Levantou-se rapidamente e correu em direção à saída dos fundos, fugindo para a floresta escura como um animal assustado. Arthur viu-o partir e virou-se para a filha. Estás bem, querida? Victoria limpou uma partícula imaginária de poeira da lapela. Sorriu, e desta vez o sorriso combinava com o do pai, perigoso e poderoso. Estou bem, pai. Na verdade, ela olhou para o relógio. Tenho uma reunião do conselho em Tóquio daqui a 12 horas. Vamos de jato? Mostre o caminho, disse Arthur. Quando saíram do bunker e deixaram a sala vazia para trás, a primeira viatura policial parou com um guincho no portão. Mas eles já tinham ido embora. Fantasmas na máquina, deixando Grant a um destino muito pior do que a irrelevância na prisão. O autocarro Greyhound cheirava a fumo de diesel e desespero. Grant sentou-se na fila de trás com a testa pressionada contra o vidro frio. Ele observou a paisagem mudar da vegetação exuberante da costa leste para as planícies planas e intermináveis do meio-oeste. Ele ainda usava as calças do fato, embora agora estivessem manchadas de lama e gordura e faltassem 2 botões da camisa social. Não tinha bagagem nem telefone. Apenas um bilhete amassado e os 40 dólares que Arthur tinha colocado no seu bolso. Dinheiro inicial, como ele chamava. A viagem durou 30 horas. 30 horas para pensar. 30 horas para reviver o momento no bunker em que a sua vida efetivamente terminou. Ele já fora um deus da indústria, um homem que podia mover mercados com um sussurro. Agora, era apenas um passageiro num autocarro para lugar nenhum, fugindo de uma pena de prisão por crimes que tecnicamente cometeu, embora sob coação. Quando o autocarro parou em Omaha, Nebraska, Grant desceu para um mundo que parecia estranho. O ar era diferente aqui, mais rarefeito e com cheiro de grãos e chuva. Ele saiu da estação segurando o endereço que Arthur havia rabiscado no verso do bilhete. Joe's Diner, 44th e Main. Pergunte por Roger. Era um teste, um castigo ou talvez ambos. Grant caminhou por 5 quilômetros. Ele não tinha dinheiro para um táxi e era orgulhoso demais para pedir informações.
Quando finalmente encontrou a lanchonete, ela era uma relíquia cromada e neon dos anos 50, situada entre uma loja de ferragens e uma lavanderia. Ele empurrou a porta. Um sino tocou. O cheiro de bacon frito e café velho atingiu-o como um golpe físico. Um homem com um bigode cinza espesso e um avental manchado ergueu os olhos da grelha. Devia ser Roger. "Posso ajudar?" grunhiu Roger, virando um hambúrguer. "Disseram-me para vir aqui", gaguejou Grant. Tentou invocar a sua antiga voz de CEO, aquela que comandava as salas de reuniões. Mas saiu apenas um coachar. "O Arthur enviou-me." Roger fez uma pausa. Largou a espátula e limpou as mãos num pano. Olhou Grant de cima a baixo, observando os sapatos italianos estragados e os olhos vazios. "Então você é o novato", disse Roger, sem maldade, mas sem piedade. "Arthur disse que você precisava aprender o valor do dinheiro." "Preciso de um emprego", disse Grant, olhando para o chão. "Lavador de pratos, $8 por hora. Vou pagar em dinheiro por baixo da mesa, já que imagino que você não tenha cartão de segurança social no momento." $8? Grant sentiu uma onda de indignação. "Eu costumava cobrar $3.000 por hora por consultas." Roger riu. Era um som seco e ofegante. "Bem, senhor 3.000, continuou ele. "Neste momento parece que não tem dinheiro nem para um sanduíche de fiambre. Os aventais estão lá atrás. Pode começar agora. O lava-loiça está cheio." Grant queria gritar. Queria virar a mesa e sair furioso, mas não tinha para onde ir. O FBI estava à procura de Grant Harrington. Aqui estava ele, um Zé-Ninguém. Ele caminhou até os fundos, amarrou um avental de plástico que cheirava a lixívia e mergulhou as mãos em água escaldante e gordurosa. Durante a primeira semana, Grant chorou todas as noites. Ele dormia num pequeno depósito acima da lanchonete, o chamamos de que Roger lhe alugava por 50 por semana. Havia um colchão no chão e uma única janela com vista para uma parede de tijolos. As suas mãos, outrora bem cuidadas e macias, ficaram vermelhas, rachadas e com bolhas. As suas costas doíam com uma dor surda e constante. Ele sobrevivia com as sobras da lanchonete. Batatas fritas frias, hambúrgueres meio comidos e tortas velhas. Ele estava a viver a vida das pessoas que costumava ridicularizar. Numa terça-feira chuvosa de novembro, 3 meses após a sua chegada, a lanchonete estava tranquila. Grant esfregava uma panela queimada com a mente entorpecida. Ele tinha parado de pensar nos Hamptons. Ele tinha parado de pensar no seu Porsche. Ele estava apenas a tentar tirar o carbono do aço. "Ei, Greg!" gritou Roger da frente. Grant tinha adotado o nome Greg. Era semelhante o suficiente ao seu nome verdadeiro para ser memorável, mas comum o suficiente para ser imperceptível. "Aumente o volume da TV. Você precisa ver isso." Grant enxugou as mãos e caminhou até a janela de atendimento. Um programa de notícias estava a passar na pequena televisão montada acima do balcão. Nas notícias de negócios, o misterioso conglomerado Pendragon Holdings finalmente revelou a sua nova iniciativa global, liderada pela sua recém-nomeada presidente. O coração de Grant parou. Na tela, Victoria caminhava por um palco em Tóquio. Ela estava magnífica. Vestia um terno vermelho escuro e tinha um corte de cabelo curto, elegante e poderoso. Falando ao microfone, ela dominava a sala com uma confiança que Grant nunca tinha visto durante o casamento deles. "Por muito tempo", disse Victoria às câmeras, "a responsabilidade corporativa foi um mito. Sob a minha liderança, a Pendragon está a adquirir e reestruturar empresas em falência que priorizam o lucro em detrimento das pessoas. Estamos a limpar a bagunça deixada pela velha guarda." A câmara cortou para uma imagem secundária de uma das empresas que a Pendragon tinha adquirido. Por uma fração de segundo, o logótipo da Harrington Global apareceu na tela. Ele estava a ser retirado de um prédio e substituído pelo logótipo da Hawk Key Crest. "Ela é diferente, não é?" Roger assobiou, encostado no balcão. "Dizem que aquela mulher vale 100 bilhões de dólares. Ela assumiu o império do pai e o dobrou em um trimestre." "Ela?" A voz de Grant falhou. "Conhece-a?" perguntou Roger, olhando para ele com os olhos semicerrados. Grant olhou para o rosto de Victoria na tela. Ela estava a sorrir. Era um sorriso genuíno, diferente dos sorrisos tímidos que ela costumava dar quando ele comprava presentes indesejados para ela. Ela parecia livre. "Não", sussurrou Grant. "Não a conheço."
Eu conhecia alguém que se parecia com ela, mas não a conhecia de verdade. Ele voltou-se para a pia. A imagem de Victoria, poderosa, rica e virtuosa, ficou gravada na sua retina. Ela o havia superado em todos os aspectos. O pior era que ela não tinha feito isso trapaceando. Ela tinha feito isso esperando, deixando que ele se destruísse. Os meses se transformaram em um ano. Grant tornou-se um frequentador assíduo da lanchonete. Ele parou de reclamar, trabalhou duro, economizou dinheiro, comprou um casaco usado, começou a pedir livros emprestados na biblioteca pública novamente. Não livros sobre finanças, mas livros sobre filosofia e história. Ele estava a começar a encontrar um estranho tipo de paz no anonimato. Ele não era mais o mestre do universo. Era apenas um rapaz a lavar pratos e, pela primeira vez na vida, não estava a mentir para ninguém. Então chegou o dia em que o sedã preto parou. Era uma tarde fria de outono. A correria do almoço tinha acabado. Grant estava lá fora a varrer o passeio. O barulho ritmado da vassoura acalmava a sua mente. Um elegante Maybach preto parou junto ao passeio. Parecia deslocado neste bairro de carrinhas e sedãs enferrujados. Grant congelou. Agarrou com força o cabo da vassoura. Será que o FBI finalmente o tinha encontrado? Era o fim? A porta traseira abriu-se. Um homem saiu. Não era um agente federal. Era Arthur Pendleton. Parecia mais velho e apoiava-se pesadamente na bengala. Mas os seus olhos continuavam tão perspicazes como sempre. Vestia um casaco de lã pesado e um boné achatado. Arthur não disse nada no início. Apenas olhou para Grant. Depois, olhou para o avental, as botas gastas e as mãos calejadas que seguravam a vassoura. "Olá, Grant", disse Arthur suavemente. "Arthur", respondeu Grant. Não fugiu. Não implorou. Apenas permaneceu firme. "Estás aqui para me mandar para a prisão? Perdi algum pagamento da minha penitência?" Arthur aproximou-se. "Não, estou aqui para verificar o meu investimento." "Não sou um investimento", disse Grant. "Sou um lavador de pratos." "Foste um mau investimento", corrigiu Arthur. "Ativos tóxicos, mas mesmo esses podem ser reabilitados." Arthur enfiou a mão no bolso do casaco. Grant recuou, esperando ver uma arma ou um mandado. Em vez disso, ele tirou um pequeno envelope branco. "A Victoria queria que tivesses isto", disse ele, estendendo-o. Grant hesitou, depois pegou nele. "O que é?" "Abre." Grant rasgou o envelope. Dentro havia uma fotografia. Era a foto de um menino com olhos azuis brilhantes e um tufo de cabelo loiro, sentado num cobertor no Central Park. Grant olhou para a foto, depois para Arthur, com uma expressão confusa no rosto. "Quem é este?" "O nome dele é Léo." Arthur disse que ele tinha 6 meses. Grant olhou para o bebê. Percebeu que os olhos eram os de Victoria, mas o queixo e o formato do nariz eram diferentes. Ele deixou cair a vassoura. "Ele é seu filho?" Victoria estava grávida quando assinou os papéis. "Arthur disse ele com voz sem emoção. Ela não lhe contou. Sabia que usaria a criança como moeda de troca no divórcio. Teria lutado pela custódia apenas para a magoar. Teria transformado o menino em pornografia." Grant recostou-se na parede de tijolos da cafetaria, apertando a foto contra o peito. "Tenho um filho. Tenho um descendente biológico", corrigiu o Arthur friamente. "Não é pai. Um pai protege. Um pai sustenta. Um pai não esconde bens e manipula a sua esposa." "Por quê?" Lágrimas escorriam pelo rosto de Grant enquanto ele lutava para falar. "Por que está a mostrar-me isso agora?" "Porque Victoria queria que soubesse que a linhagem continua", disse Arthur. "Ela também queria que soubesse que Léo crescerá sabendo quem é o seu avô. Ele conhecer-me-á. Ele conhecerá o amor. Mas ele nunca conhecerá você." "Por favor", implorou Grant, ajoelhando-se no pavimento. "Deixe-me vê-lo só uma vez. Eu mudei, Arthur. Olhe para mim. Eu não sou nada. Aprendi minha lição. Você aprendeu?" Arthur olhou para ele. "Você aprendeu a sobreviver. Isso é instinto, não caráter." Arthur voltou para o carro. "Espere." Grant levantou-se rapidamente. "Ele tem o meu nome." Arthur parou com a mão na maçaneta da porta. Ele olhou para trás, com um sorriso fraco e compassivo nos lábios. "Não", disse Arthur. "Ele tem o meu nome. Ele é um Pendleton. Nós apagamos o nome Harrington dos registros comerciais e familiares. Tu és um fantasma." Arthur entrou no carro.
A porta fechou-se com uma determinação que ecoou mais alto do que o martelo do juiz jamais ecoou. O Maybach arrancou, deslizando silenciosamente pela rua de asfalto rachado e desaparecendo na esquina. Grant ficou sozinho na calçada em Omaha. Ele olhou para a fotografia na sua mão. O bebê sorria para ele, inocente e cheio de promessas. Era uma promessa que Grant havia perdido por uma cobertura que não podia manter e um orgulho que não valia nada. Ele havia ganho o divórcio. Ele sorriu ao sair do tribunal. Mas, olhando para a criança que nunca teria nos braços, Grant percebeu a terrível verdade do jogo que havia jogado. Ele tentara dar xeque-mate na rainha, mas percebeu que havia derrubado o seu próprio rei. O vento aumentou, frio e cortante. A porta da lanchonete se abriu atrás dele. "Ei, Greg!" gritou Roger. "O intervalo acabou. Os pratos estão a acumular-se." Grant enxugou os olhos com a manga suja. Olhou para a foto uma última vez, depois guardou-a cuidadosamente no bolso da camisa, bem sobre o coração. A única coisa valiosa que possuía. "Estou a ir, Roger", respondeu. Virou-se, pegou na vassoura e voltou para o vapor e o barulho. Era um homem que tinha perdido tudo e estava finalmente a começar a pagar a sua conta. Esta história lembra-nos que, no jogo da vida, a arrogância é o luxo mais caro. Grant pensava que era o jogador, tratando as pessoas como peças num tabuleiro de xadrez. Mas esqueceu-se de que o verdadeiro poder move-se em silêncio. Ganhou a batalha no tribunal, mas perdeu a guerra pelo seu legado, o seu amor e o seu futuro. Isto serve como uma lição poderosa. Nunca subestime os silenciosos e nunca confunda gentileza com fraqueza. Quando cavar uma sepultura para outra pessoa, certifique-se de não cair nela você mesmo. Se gostou desta história de karma instantâneo e justiça final, curta-a. Isso realmente ajuda o canal a crescer. Não se esqueça de se inscrever e ativar as notificações para nunca perder uma reviravolta. O que teria feito se fosse a Victoria? Deixe-me saber nos comentários abaixo. Obrigado por assistir e até a próxima história.